Olá, boa noite, que Deus abençoe a todos. Eu sei que isso não é de muita importância para muitos, mas para quem acredita em Deus, será de importância. Para mim é importante porque eu creio e estou na perseverança. E o motivo de eu estar aqui neste momento é que eu parei aqui um pouco para pensar e meditar aqui na palavra de Deus. E eu encontrei aqui 3 versículos da Bíblia, que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, do versículo 16 ao 18. Eu vou ler esses 3 versículos, e depois eu vou fazer uma pequena colocação de um sonho que eu tive. Presta bem atenção nesses versículos. Aqui diz o seguinte, versículo 16: Porquanto o Senhor mesmo descerá do céu com voz de arcanjo e alarido e trombeta de Deus, ele descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Irmãos, assim diz a palavra do versículo 18 do finalzinho: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. E Jesus diz: bem-aventurado é aquele que crê na palavra desta profecia. Quero dizer para você que o que eu li aqui foi o que eu vi em sonho. Um tempo desse aí, eu fui tomado em sonho e passei mais de 20 minutos baseado nesses versículos que eu li. Eu caminhava numa rua, num determinado lugar, isso era perto onde eu morava. As pessoas estavam vivendo o seu dia a dia de uma forma tradicional. Uns iam trabalhar, outros iam fazer suas ocupações, os seus dias normais, todo mundo andando na rua. E eu estava ali caminhando, quando de repente o tempo ele estava ensolarado e de repente ele escureceu. E quando ele escurece, como se fosse chover, mas não era chuva. Até ali eu não me deparei, eu não caí no que ia acontecer. Mas quando ficou tão escuro, igual à noite, aí eu parei para olhar o que houve, por que as nuvens ficou dessa forma. Isso era eu sonhando e vendo, e eu falava para mim mesmo, eu estava vendo isso acontecer. Eu olhava e dizia: poxa, o que está acontecendo? Então, quando eu me deparava para o alto, que eu olhava para cima, um anel, ele fazia um círculo no céu, e uma claridade que saía de cima daquele círculo para a terra. E eu estava ali parado, e todo mundo desesperado, correndo para um canto, para outro, de um lado para outro. As pessoas desesperadas não se davam conta de si. Ninguém parava para dizer: tu está vendo o que está acontecendo? Olha ali. Não. As pessoas ficavam desesperadas. Corria para um canto, corria para outro, pessoas desesperadas mesmo. E eu ali parava e olhava. Quando de repente eu observava luzes sendo sugadas da terra e entrando nesse círculo. Umas bolinhas luminosas, como se fosse um disco voador. Aqueles filmes de ficção que eles fazem aí, quando aquele disco voador dos extraterrestres, vai sugando, alguns filmes que foram montados por aí, a gente vê as pessoas, o alvo sendo sugado para dentro do disco voador. Então, eu via isso aí no sonho, aquelas bolinhas sendo sugadas numa velocidade tão grande que eu parava para observar. Eu não ficava com medo, eu ficava um pouco tenso assim, mas eu não ficava com medo. Então ali eu olhava, era de um canto para outro. As pessoas, eram pessoas que estavam sendo sugadas para dentro daquele círculo. As luzes, os raios, eles penetravam na terra e as pessoas eram sugadas. E eu olhava, eu via as pessoas, era um monte de bolas subindo, bolas luminosas, gente. Eram bolas
que uma velocidade tão grande que você não imagina, você não calcula a velocidade de que as pessoas eram sugadas da terra. E eu parava e eu continuava olhando as pessoas e todas elas desesperadas sem saber o que fazer. Quando de repente aquele círculo fechou, vou terminar o vídeo, aquele círculo fechou e o tempo voltava ao normal. Eu continuava ali parado. Quando clareava que o tempo ficava normal, do jeito que estava, eu caminhava desesperadamente, eu ia lá em casa, na minha casa, batia na porta, tem alguém aí? Batia não sei quantas vezes, mas 5 vezes. Tem alguém em casa? Baixei o trinco da porta, entrei. Quando eu me deparei dentro de casa, eu não via ninguém. Olhava no quarto de um, de outro, ia na cozinha e não via mais ninguém. Todos tinham ido embora. Todos tinham partido dali. E eu ali desesperado, eu voltava para frente da minha casa e se sentava lá na frente. Olhava para o alto, colocava minhas mãos na cabeça e disse, eu fiquei. Eu vi isso no meu sonho. Eu vi isso nos meus sonhos. E ali naquele momento, as ruas estavam vazias. Porque as pessoas tiveram um choque tão grande com o que aconteceu. Isso foi no sonho que eu tive. E as pessoas não quiseram mais sair de dentro de suas casas. E eu fiquei ali de uma forma tão preocupante. Meu Deus, e agora? Eu fiquei. Quando isso, eu comecei a falar no sonho, eu me despertei, me levantei, sentei e comecei a derramar minhas lágrimas. Eu quero dizer para você, meu irmão, ou minha irmã, você que não acredita em Deus, você que é da igreja, continua ainda não transformado, acha que é uma coisa, mas não é, carrega em si uma dupla personagem de cristão, quando não era para ser assim, e não é para ser assim, porque eu quero dizer para você, o que eu vi nos sonhos, me mostrou que eu não estava preparado para entrar pelas portas. Me mostrou ali claramente que eu não estava preparado para passar em velocidade, ali, naquele círculo. Eu vi no sonho, eu vi o círculo fazer assim, ó, se fechou. É como se as portas estivessem fechadas, ou elas se fechassem. O desespero tomou conta do mundo. Então, nesse exato momento, eu me acordei, fiquei em pranto, fiquei em choro. E aí eu fui procurar e me deparei com as pessoas que estavam perto de mim, porque depois que eu acordei eu fiquei com medo. Eu digo, pronto, não foi hoje. Eu falei assim para mim, em mim mesmo, pronto, graças a Deus não foi hoje. E isso eu quero dizer para você que não acredita no arrebatamento, que Jesus vem buscar essas pessoas, Jesus vem buscar os seus escolhidos, você vai ficar, eu vou ficar se eu não acreditar. Muitas pessoas vão ficar, quero dizer para você, vai ficar, não tem para onde. Ninguém sairá daqui sem estar limpo no seu coração e na sua alma. Você não pode ter rancor de ninguém, nem eu, nem ninguém, nem ódio. Você não pode ter ódio do seu vizinho, nem da direita, nem da esquerda, porque Deus sabe o que você tem dentro de você. Eu não sei o que o outro tem dentro dele sobre minha pessoa contra mim, mas Deus sabe, se eu tiver, Deus sabe que eu tenho algo ruim dentro de mim contra alguém. Então jamais, nem eu, nem você, se tivermos com essa conduta, ninguém vai passar pelas portas, porque Deus não irá permitir. Não adianta estar de mimimi dentro da igreja, alguém passa por você, dá a paz do Senhor, você não cumprimenta o outro irmão porque não deu a paz do Senhor. Isso é ridículo. Que cristianismo é esse? Que cristão é esse? Onde se aprende isso na Bíblia? E na Bíblia não diz isso. A Bíblia, ela nos alerta, ela nos ensina a saudar os outros, os irmãos, com a paz de Cristo, a paz do Senhor. É a lei, é a regra. E se ninguém carrega em si essa regra de Cristo, não vai entrar, vai ficar de fora. Vai ficar como porcos e cães. Assim diz a palavra, como um verdadeiro provérbio: o cão voltará ao seu vômito e a porca lavrada aos pojadores de lama. Muitos vão viver dessa forma aqui, porque muitos vão passar pela tribulação. Eu não vou dizer aqui que a igreja vai passar, pode passar e pode não passar.
Porque Deus, ele é tão misericordioso que ele tem piedade e poupa a vida das pessoas, porque ele é um Deus de amor. Mas eu quero dizer para você que esse mesmo Deus de amor, ele vai condenar e vai lançar muitas pessoas no inferno. O inferno não é aqui nesta vida, porque se aqui fosse o inferno, você não ia trabalhar, você não comeria, você não voltava para casa, você não sentiria dor, você sentiria dor, né? O inferno não é aqui, como muitas pessoas falam. Nós vivemos uma vida infernal, tão desesperadora, onde tem assassinatos, assaltos, sequestros, pessoas que matam, roubam, pai matando filho, filho matando pai, mãe matando filho, e aí por diante. É uma desgraceira. Eu quero dizer, aqui ainda não é o inferno. A Bíblia diz que o inferno é o lugar de pranto e ranger de dentes. Jesus diz que lá o bicho não morre e o fogo não se apaga. Esse mesmo Deus de amor está lá em Salmo 9, versículo 17. O que é que ele diz? Os ímpios serão lançados no inferno. Quem são os ímpios? Aquele que vive na prática do erro, do pecado, vive praticando coisas absurdas e querendo impor algo. Deus tem que aceitar porque eu sou assim, assado, e tem que ser assim, e está tudo certo. Só que você está enganado. E todas as gente que se esquecem de Deus, a Bíblia diz no Salmo 9, versículo 17, Salmo 9, versículo 17, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gente que se esquecem de Deus. Quem é essa gente que se esquecem de Deus? Os desviados, pessoas que se desviaram, as pessoas que tiveram uma comunhão com Deus, as pessoas que cantavam no coral, as pessoas que viviam a sua vida, né, em comunhão com Deus, e por um motivo ou outro se afastou. Essas pessoas que se afastam das igrejas, nunca entrou dentro dela por causa de Cristo. Só saiu por causa de pessoas, mas não entrou por causa de Jesus. Quero dizer para você, isso tudo vai passar. Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Esse mesmo Deus de amor que você fala todos os dias, Ele vai colocar muitas pessoas no inferno. Porque Deus, Ele respeita os princípios que Ele estabeleceu. É a sua lei, e a sua lei tem que se cumprir. A dos homens não. A lei dos homens, ela é falha, podre e imunda. Porque o próprio Deus diz que a própria justiça do homem, ela é como trapo de imundície. Mas a de Deus não. Deus, Ele é justo. Ele poupa, Ele salva. Ele poupa a vida das pessoas para que elas se arrependam. Isaías 18, 53. Desejaria eu a morte de um pecador? O próprio Deus pergunta na sua palavra. Não, eu não desejo. Antes, eu desejo que todos se salvem. Veja que Deus deseja. Ele não diz que salva, Ele diz que deseja. Mas por que Ele diz que deseja e não salva? Porque depende da tua escolha e da minha escolha. É eu e você, Romanos 14, 12. Cada um de nós dará conta de si mesmo aqui, nesta vida. É eu e você que decide a eternidade. Ainda com vida. Porque o fim da vida do ser humano não é depois que morre. O fim da vida de uma pessoa que morre não é até a sepultura. Porque depois da sepultura, a Bíblia diz, lá em Hebreus 9, 27, está determinado o homem morrer uma só vez, porque depois da morte segue-se o juízo. Eu quero dizer para você que não acredita em Deus, e para muitos que acreditam, se conserte, porque não volta mais. Quem morreu e quem ficou, ficou. Quem morrer sem salvação não terá mais chance alguma de se salvar. É muito bom quando alguém morre, a gente diz, como muita gente fala, que Deus coloque ele em bom lugar. É o desejo de todo mundo. Mas só que existe uma regra. Jesus é a salvação. Por isso que Jesus diz. O que é que Jesus diz na sua palavra? Em relação à salvação do homem, para que ele entre pelas portas. Jesus diz, Ele tem ensinado isso. Há festas nos céus, quando um pecador se converte. Há festa nos céus, quando um pecador se arrepende. Se converter e se arrepender. Essa é a regra. Se você morre sem se arrepender, se você morre sem se converter, você não terá chance.
alguma, porque Deus não vai permitir, apesar dele ser um Deus de amor. Por isso que ele tem que cumprir com a sua palavra. É uma regra. A Bíblia é o instrumento da verdade teológica. Você sabe disso. Então, se você quer saber o que é certo, o que é errado, o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer aqui com vida, leia a palavra de Deus, porque Jesus disse, porque são essas palavras que testificam-se de mim. É Ele que fala. Não existe salvação sem arrependimento. Não existe morada nos céus sem arrependimento. Porque muitas pessoas estão falando por aí que pecado agora virou cultura. E eu quero dizer, pecado é pecado. E Deus não aceita imoralidade e nem pecado. Porque, como a palavra diz, no Salmista 9, versículo 17, que Ele lançará muitos no inferno, porque não atenderam e não aceitaram a sua palavra. A verdade é a palavra do Senhor. Se você crê e não obedece, para Deus não vale. Porque existe uma diferença. Tem muita gente que diz, eu creio, eu acredito, mas tem que obedecer. Existe uma diferença entre crer e obedecer. Está difícil? Deus não quer saber disso, se está difícil ou não. E Ele quer que você obedeça. Ele não obriga, mas a regra é obedecer. Por que a regra é obedecer? Porque é a lei, a Bíblia, a palavra de Deus que está dizendo. Hebreus 5:9, o que é que diz? Ele veio ser a causa de uma eterna salvação para todo aquele que lhe obedece. Quero dizer para você, que salvação é para o obediente. É difícil, mas tem que obedecer. Chegará o dia de que Jesus não terá mais um culpado por inocente. Você não será inocente dos seus erros, nem das suas práticas e nem dos seus pecados, a não ser que você se arrependa e tenha um novo nascimento, porque Jesus disse, quem quiser vir até a mim, negue-se, deixe seus pecados para trás e siga. Essa é a regra. Ele é o único caminho que pode levar o homem para a eternidade. Só Ele é que tem esse poder. Então eu quero dizer para você, meu amigo, esta visão, este sonho que eu tive de Deus na minha vida, foi o que fez eu ficar de pé. É temeroso. É temeroso. Eu quero dizer para você, ninguém suportará a glória do Senhor, ninguém suportará a ira de Deus. São duas coisas. A glória de Deus, para quem vai entrar, para quem vai ver, o que estão se deparando com ela em sonho, em revelações, quando estão em si mesmo, elas começam a chorar desesperadamente e dizer que viu a glória do Senhor, porque é maravilhoso. E aqueles que vão ver o desprezo e a vergonha eterna, será amargo para muita gente. Eu quero dizer que Deus, Ele é amor. Você sabe, isso é uma música que todo mundo fala aí, que Deus é amor. Porque Deus é amor, Ele tem que aceitar tudo que eu faço. Só que você está enganado. Quem viver no pecado vai ser condenado, se não se arrepender. Suas práticas, suas atitudes é quem vai decidir e dar o destino da tua eternidade. Essa é a realidade. Porque muitos estão descumprindo a lei. Muitos estão ferindo a lei e a sua santidade. E por conta disso, Deus vai pedir conta e Deus vai condenar muitos, porque desobedeceram e não viveram as suas vidas de acordo com a palavra dele aqui nesta vida, aqui neste mundo. Quero dizer para você que Jesus vem a qualquer momento, assim diz a palavra de Deus, que Ele virá, os mortos ressuscitarão, os que estão vivos aqui serão levados e depois o circo se fecha e não terá mais jeito, não terá segunda chance. Tem muita gente por aí que diz que terá uma segunda chance. Não terá, infelizmente. Eu quero dizer para você, irmãos ou irmã, meu amigo ou minha amiga, eu não sou pastor, não estou preocupado com isso, mas eu tenho um temor de Deus na minha vida, reconheço que a sua palavra é verdadeira e que Ele
é quem pode me salvar e salvar a sua vida, e a vida da sua família, a vida do povo do Brasil, a vida do mundo, né? Mas tem que ter o arrependimento. Sem arrependimento, jamais ninguém entrará no reino dos céus. Quero deixar só até aqui, e que Deus abençoe a você e a sua família, e a esse país tão maravilhoso que é o nosso país. Que Deus abençoe.